Fala galera, e aí, beleza? Professor Rafael Bezerra, professor de Biologia, seja mais uma vez bem-vindo ao encontro nosso aqui para a gente discutir de maneira mais dinâmica, né? Mais breve, exatamente acerca de conteúdos que são muito significativos para o Enem, tá bom? Então fica de olho que a gente vai fazer uma abordagem hoje que é muito importante de um tema também muito recorrente, que é toda a parte que a gente descreve como sendo de fisiologia da membrana, né? Estudo da membrana plasmática e todas as suas características, tá? Então, lembra que, como sempre, vão algumas dicas específicas, né? E, claro, também a gente sempre buscando aí dar aquela força para você que vai fazer o Enem já já, beleza? Então, galera, vamos lá. Trabalhando a respeito exatamente deste tema, lembrem-se logo de cara que a gente está tratando a respeito de transportes através da membrana, tá? Então, ó, primeira coisa, a composição química da membrana plasmática é importante de ser entendida. Lembre-se que a membrana plasmática ela é constituída por fosfolipídios e proteínas, isso enquanto padrão. Lembre-se também que se a gente estiver tratando de células animais especificamente, existe um complexo de carboidratos, né? E inclusive é dado ao nome a esse complexo de glicocálice ou glicocálix, que potencializa inclusive o reconhecimento entre células, a captura ali de partículas que porventura estão no meio extracelular e também melhora, no caso, o reconhecimento de agentes externos que são estranhos às células, tá? Então, primeiro ponto, a composição da membrana plasmática é bem importante para você que está estudando aí para o Enem. Nesse caso, como o nosso objetivo é realmente mais relacionado à permeabilidade seletiva, que é a grande função da membrana plasmática, a gente precisa realmente se basear aqui mais na referência aos transportes. Primeira coisa, gente, lembra que o transporte ele pode ser passivo ou ativo, isso é muito tranquilo, né? O transporte ele é passivo quando não há gasto de energia e quando a gente diz que as substâncias elas são transportadas a favor do gradiente de concentração. E aí vão existir as difusões, difusão simples e difusão facilitada, e também a osmose, tá? A osmose sempre tem algumas particularidades, inclusive é um tópico que ele é muito frequente no Enem. E o transporte ativo, que a gente comumente descreve como existindo ali o que conhecemos como sendo a bomba de sódio e potássio. Gente, dá uma observada nesse esqueminha. Falava a respeito da osmose. A osmose, como eu falei, é muito recorrente realmente na prova do Enem. E aí a gente tem assim, ó, quando a gente trata da osmose, a gente está tratando de um transporte, primeiro, é transporte exclusivamente de solvente, tá? Através de uma membrana que é semipermeável. E aí tem que se ter alguns cuidados, porque quando a gente fala em osmose, a gente fala inclusive em composição de soluções. E a gente descreve que vão existir três tipos de soluções. As soluções elas podem ser hipotônicas, quando apresentam menor concentração de soluto. Elas podem ser hipertônicas, quando elas apresentam alta concentração de soluto. E quando a gente compara duas soluções que elas se encontram em equilíbrio, a gente diz que essas soluções elas são isotônicas. É importante sempre perceber que a osmose ela tem uma tendência a acontecer até que os dois meios que estão sendo comparados se equilibrem. Então lembra, se eu coloco uma célula, por exemplo, num meio que é hipotônico, a água vai se deslocar num determinado sentido que a gente vai descrever até que esses meios eles se equilibrem. Essa mesma característica, gente, essa tendência a se atingir o equilíbrio também acontece na difusão, tá? As substâncias elas tendem a ser transportadas por transporte passivo até que os meios se equilibrem. Aí a gente tem que ter um cuidado. Na osmose, a principal característica que a gente diz é que esse transporte ele acontece do meio hipotônico para o meio hipertônico. Só que lembra que a gente está tratando de meios hipo, como tendo baixa concentração de soluto, e meio hiper, como tendo elevada concentração de soluto. No entanto, na osmose, acontece o transporte de solvente. Então lembra que são pontos importantes. A gente usa como referência para classificar as soluções o soluto, no entanto, quem é transportado é o solvente, beleza? Galerinha, aqui dois processos experimentais que são muito importantes também. Aqui a gente tem hemácias sendo colocadas em diferentes soluções e aqui a gente tem células vegetais sendo colocadas em diferentes soluções. Rafael, então quer dizer que célula animal ou célula vegetal se comporta diferente quanto à osmose? Enquanto o sentido do transporte não.
enquanto o sentido do transporte, o sentido do deslocamento do transporte é exatamente o mesmo. Agora, devido às características especificamente que as células vegetais apresentam, de terem parede celular, né, uma parede celulose, que é uma parede rígida, a célula termina tendo morfologias distintas, tá? Fica de olho, gente. Quando essas células são colocadas numa solução que é hipertônica, lembra que eu falei há pouco, na osmose, o solvente sai do meio hipo para o meio hiper. Então, se essas células foram colocadas em soluções que são hipertônicas, em meio hipertônico, significa dizer, gente, que as células elas vão perder água para o meio, tá? Quando a gente trata da célula animal, a gente diz que a célula ela fica crenada, tá? Ela diminui de volume, ela fica murcha. Quando a gente trata de célula vegetal, ela fica plasmolizada. Aqui acontece o processo de plasmólise, beleza? Observem que para a célula vegetal, a parede celular mantém-se. O que muda muito sua forma, no caso, é a membrana plasmática. Se essas células são colocadas em meios isotônicos, os meios já estão em equilíbrio. Então, o fluxo de água que vai acontecer, ele também continua em equilíbrio. Ou seja, as células nem aumentam de volume e nem diminuem de volume. Se, porventura, essas células são colocadas numa solução hipotônica ou num meio hipotônico, lembra que a gente falou, na osmose o solvente sai do meio hipo para o meio hiper. Então, gente, significa dizer que se a célula é colocada no meio hipo, ela vai receber água, beleza? E aí, em se tratando de células animais, a gente vai se certificar que essas células elas ficam inicialmente túrgidas, elas aumentam de volume. Agora, existe a possibilidade de essa turgidez ou essa turgescência ser muito grande. E aí a célula termina recebendo tanta água ao ponto de que possivelmente a membrana plasmática ela não consiga resistir. E aí a membrana plasmática se rompe. A esse rompimento é dado o nome de plasmoptise ou hemólise, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com esses termos. São termos um pouquinho mais técnicos, mas que a gente tem que ficar de olho neles, tá? E na célula vegetal, a célula fica túrgida. A gente costuma dizer também, e eu usar um termo, que ela entra em deplasmólise. É uma correção do processo de plasmólise, exatamente pelo ganho de água. É importante perceber também que na célula vegetal se tem uma característica, ó, de analisar o tamanho do vacúolo. O vacúolo celular, quando a célula está plasmolizada, que é quando ela perde água, ela diminui muito de volume. O vacúolo celular, quando a célula está deplasmolizada, o vacúolo fica muito maior do que quando a célula é normal, tá? Indicando desta forma, né, que houve realmente aumento ali do volume da célula, beleza? Galera, aqui a gente se certifica, né, dos transportes passivos, tá? Transporte passivo é muito tranquilo de ser entendido. Tem que lembrar que existem dois tipos de transportes por difusão, especificamente, né? Porque a osmose também é um tipo de transporte passivo, mas nos transportes por difusão vamos ter dois tipos, né? A difusão simples e a difusão facilitada. O que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que quando a gente trata das difusões, a tendência realmente é que as substâncias elas terminem sendo transportadas do meio onde elas se encontram em maior concentração para o meio onde se encontra em menor concentração. E aqui a gente está tratando, por exemplo, do transporte de gases, do transporte, por exemplo, de pequenas moléculas. E a grande diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada é exatamente o fato de que na difusão facilitada se utilizam de proteínas de transporte na membrana plasmática. Nos dois casos, a tendência, como eu já falei, é que as substâncias sejam transportadas do meio de maior para o meio de menor até que se atinja o equilíbrio, de maneira semelhante ao qual a gente está verificando aqui, ó. Então, esse é um mecanismo de equilíbrio entre os meios. Percebam que na primeira imagem da esquerda, o meio A se fazia em maior concentração do que o meio B, mas nessa imagem aqui, o meio A, aparentemente, ele apresenta exatamente a mesma concentração do meio B, beleza? Para ficar ainda mais fácil de compreender, eu vou utilizar um recurso agora que vocês vão dar uma visualizada aí, que vai facilitar muito a vida de vocês na interpretação em relação aos transportes por difusão facilitada, gente. Então fica de olho aí, beleza? Galera, como prometido, está aqui, ó. Esse aqui é um simulador que é bem legal, né? Que a gente pode trabalhar exatamente dessa ideia do transporte de substâncias. Então aqui eu vou bombardear uma substânciazinha que a gente identifica de coloração verde, ó, exatamente para
um meio que eu vou descrever como sendo um meio extracelular, beleza? E percebam que essa substância ela não consegue atravessar a membrana. As substâncias que conseguem atravessar a membrana sem a presença de proteínas de transporte, elas são transportadas através da difusão simples, porque as substâncias que são transportadas por difusão simples, elas conseguem atravessar a bicamada de fosfolipídios, tá? Por isso que elas não precisam das proteínas de transporte. E aqui a gente observa algumas especificidades, ó. Proteínas de coloração azul e proteínas de coloração verde. A gente tem que entender que tende a substâncias a apresentarem proteínas de transporte que atuam de maneira específica. Ou seja, a substância que eu estou descrevendo aqui como sendo verde, ela termina tendo que ser transportada pelos canais de proteína verde. Esses canais de proteína na coloração azul, eles terminam sendo eficientes e realizando o transporte no caso da substância azul. A gente pode testar isso, ó. A gente abre aqui as proteínas de canal azuis e a gente percebe que as substâncias verdes elas não são transportadas, beleza? Ao mesmo passo em que a gente pode jogar aqui, ó, substâncias azuis no meio, beleza? Colocando algumas substâncias azuis no meio. Se a gente abrir as substâncias verdes são transportadas, beleza? Mas percebam que as substâncias azuis, elas não são transportadas pelas proteínas verdes. Se a gente abrir o canal de proteína azul, as substâncias azuis começam a ser transportadas, tá? Então, sem presença de canais de proteína, difusão simples. Com presença de canais de proteínas, difusão facilitada. Então, esse é o mecanismo de transporte de substâncias através da membrana, que bate aí com a permeabilidade seletiva, beleza? Galera, como sempre, espero aí ter dado uma ajuda para você, beleza? Lembra sempre de ir lá no nosso Instagram, dar uma olhada, que a gente sempre tenta trabalhar ali alguns temas que são importantes para o Enem. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.